Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão Killer. E o cão vai ficar bonzinho hoje, que já que não rolou praia, vamos gravar no horário que você gosta. E o Cão Lê, vamos falar sério agora. Um livro que eu tentarei fazer uma resenha de forma diferente, porque eu já abordei este tema antes e o YouTube não permitiu. Hoje nós falaremos de um livro de não ficção chamado Fuga do Inferno, que é um livro pesado, necessário, interessante por isso tudo. Aí você vai falar, é triste? Mentira se falasse que não. Revoltante? Eu diria que a sensação foi como que é possível alguém que escreveu este livro, depois eu mostrarei outro livro também, que eu tentei fazer a resenha, não sei como farei isso, enfim, relatando o que são os campos de concentração chineses que estão acontecendo agora enquanto você assiste este meu vídeo. Pois bem, este livro foi escrito pela Sairagu Saltibai e quem ajudou ela a escrever foi uma jornalista chamada Alexandra Cavelhos, uma alemã. Pois bem, você vai falar, é um livro bem pesado? Claro que sim. Eu evitarei de dar aqui tantos tons como eu fiz no outro, para que não seja não permitido pela plataforma, enfim. E assim, do que se trata? Eu decidi que desta vez eu deixarei ela mesma fazer a introdução, que é logo no início da página. Logo no início. Então, assim, ela diz: meu nome é Sairagu Saltibai, né? Assim, a pronúncia de origem cazaque, que eu já vou chegar falando, você vai falar chinesa, ela é do Turquestão Oriental. Sou casada, já administrei 5 jardins de infância antes de ser aprisionada e amo a minha família acima de tudo. Viemos da província noroeste da China, uma região maior do que a Alemanha, a França e a Espanha juntas, e que está situada a cerca de 3.000 quilômetros de Pequim, considerando uma linha reta. Rodeada de montanhas com mais de 7.000 metros de altitude, nossa província faz fronteira com mais nações estrangeiras do que qualquer outra região da China, incluindo Mongólia, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão, bem como Afeganistão, Índia e Paquistão. É aqui que a China mais se aproxima da longínqua Europa. Desde tempos antigos, a região é lar de uma população predominantemente uigur, mas há também numerosas outras etnias, como mongóis, quirguistaneses, tártaros e o segundo maior grupo étnico, os cazaques, ao qual pertenço. Nossa província era chamada Turquestão Oriental até 1949, quando a China, o vasto império vizinho, anexou violentamente a região inteira, uma área estrategicamente vantajosa e informalmente conhecida como Portão para o Ocidente. Mao Tse-tung a renomeou como região autônoma de Xinjiang, que é a nova fronteira. Mas para nós, ela permanece sendo Turquestão Oriental, nossa terra ancestral. Oficialmente, o governo de Pequim garante ao povo nativo daqui autonomia, independência e livre-arbítrio. Extraoficialmente, porém, o governo nos trata como uma colônia de escravos. Desde 2016, nossa província se transformou no maior estado de vigilância do mundo. Segundo estimativas de especialistas internacionais, uma rede de mais de 1.200 campos de concentração existe acima do solo. Mas relatórios cada vez mais numerosos também dão conta de campos subterrâneos. Estimamos que cerca de 3 milhões de pessoas se encontram detidas atualmente. Elas nunca foram julgadas, jamais cometeram um crime, e este é o maior aprisionamento de um único grupo étnico desde o Terceiro Reich. Pois bem, isso aqui está na página 10. A Vide Editorial nos trouxe este relato, como eu disse, impactante, necessário, e este aqui é o tom mesmo do próprio livro, é como ela vai nos relatando tudo. Em 2022, ela escreveu esse livro em 2020, então só faz 5 anos, ela mora hoje na Suécia, e aqui ela vai nos relatando tudo o que ela passou. Você vai falar de que modo? Aqui, para quem gosta de história, então você tem uma
não vou dizer uma noçãozinha básica não, você sai aqui com bastante conhecimento dos costumes cazaques. Aí ela menciona estes outros grupos étnicos também, os uigures também, que foi o outro livro, não achei aqui agora para mostrar para vocês, que chama Sobreviver ao Gulag Chinês, que foi a minha resenha que não foi ao ar. Eu vou fazer talvez um vídeo com os dois, contando um pouquinho da diferença entre um e outro. Esse aqui dá mais um embasamento de costumes da vida dela antes dela ter sido forçada, tem outra palavra para dizer, pelo PCC, Partido Comunista Chinês. E no início, pelo menos assim, para mim, são coisas que a gente assim, não tem noção, né? Tanto que ela menciona, né? A 3.000 quilômetros da China. Então, assim, é uma província com seus costumes próprios. É muito bonita aqui que ela conta muito a história da família dela, de como ela se casou, de como os filhos foram nascendo, das tradições, coisa que assim a gente não imagina, assim, né? Pelo menos a gente, né? Tô falando por mim, né? Não imaginava. E aqui ela relata isso. Então você vai falar, mas ela relata isso, ela não vai contar de como ela fugiu? Vai ter a fuga dela, vai ter o. Ela arranjou como era antes minha vida, como ficou e como ela sobreviveu. Então, assim, só por isso ela já mora em meu coração e ela tem todo o meu respeito. É uma pessoa que sofre, ela hoje está com 48 anos, 49, não chegou nem aos 50 anos. Ela começa aqui contando como ela nasceu lá em 1976, as coisas pela... Acho que estou confundindo com a outra, mas ela não tem nem 50 anos hoje e o tempo que ela ficou presa, e diferentemente de outros livros, enfim, não quero ficar trazendo parada, que eu nem peguei para mostrar o outro, mas aqui neste ela vai abordar como que o partido, não vou dizer cooptou, forçou mesmo, a ela ser uma presa, mas não só presa neste campo de reeducação, ela foi forçada a lecionar neste campo de concentração, porque como ela era uma cazaque, ela sabia falar o chinês, e aqui no início você vai ficando perplexo. Eu fico perplexa como que o mundo não sabe, ou como é pouco divulgado, mas também aqui ela vai deixando claro as garras chinesas, né, e o alcance, porque hoje ela mora com o marido e com os 2 filhos dela na Suécia. A Suécia deu abrigo a ela. Então a gente tem uma vida que ela vai contando, não só a partir do momento que ela nasce, mas dos costumes anteriores e tudo que vai se perdendo a partir do momento em que a China vai querendo unificar todo mundo. E quem não é chinês não é bem visto e é forçado a seguir os costumes chineses. E aqui, assim, a religião deles, que eles têm muita fé, tem de ser abolida, como começou aos poucos e depois como se intensificou. Pois bem, antes ela dava aula para jardim de infância, dava, só que ela é médica. Então, você vai fazendo como uma médica que lecionava para crianças, foi parar tendo que forçar outros cazaques e outros uigures numa rotina tenebrosa, pavorosa, que te vai sentir mal, tá? Você tem que ter estômago para ler as coisas que ela vai relatando aqui, porque você fala assim, não é possível. E em nome da própria vida dela, as coisas que ela fez, as coisas pelas quais ela passou, não foram fáceis, assim, nada fácil. E assim, a pessoa sobreviveu, tá viva, mas assim, a muito custo. Eu vou dar mais alguns trechos, porque como eu disse, tô com medo desse livro, dessa resenha não sair, eu vou ficar muito chateada, porque é um livro que eu gostaria que as pessoas tivessem mais acesso, soubessem, porque alguém que sai, escreve, cada vez que ela tem que falar das coisas que aqui ela relatou, mexe muito com ela fica muito mal, ainda é pouco, porque ela tem que reviver todos aqueles horrores que ela viu, e tem alguns trechos que, não é que ela pesa a mão, a história é pesada, ela narra de um jeito que vai, você quer saber dos costumes, de repente você vai falando, meu Deus, como que isso está acontecendo, e está acontecendo. Bom, eu separei alguns trechos, porque ela tem plena noção e ela depositou, pelo menos, nossa, estou falando aqui do Brasil, daqui do Ocidente, ela depositou toda a esperança dela de que quando ela saísse, ela fosse ter um apoio maior dos países livres, né? E, assim, para mim ficou um pouco de
desesperança aqui, do tipo, poxa, eu tô contando tudo isso, tá acontecendo lá. Ela chegou a dar entrevistas, ela é famosa, ela foi muito famosa no Cazaquistão, na época que teve o julgamento dela. Tem tanta coisa, são 260 páginas, tem muita coisa aqui, muita. Enfim, ó, olha que interessante, um parágrafo, eu vou ler, gente. No lugar de onde venho, uma grande parte da população está isolada do restante do mundo e tem tido seus direitos básicos negados. Para alguém que considera garantida a democracia e os direitos humanos, será difícil entender o que enfrentamos diariamente no Turquestão Oriental. Há um programa televisivo chinês muito popular chamado Viagem ao Ocidente, que ilustra perfeitamente a nossa situação. O Partido Comunista usa os personagens principais para demonstrar a sua própria superioridade, já que ninguém é mais esperto ou mais forte do que o partido. No programa, um feiticeiro viaja para a maior quantidade possível de países ocidentais por ordem de um monarca, com o objetivo de conhecer os seus costumes e modo de vida. O Ocidente é retratado de forma terrível, atrasado, dividido e fraco, perdido no caos e na carnificina. Ela é uma mulher muito culta, ela estudou muito, enfim, né, ela médica e, enfim, então ela tem uma clareza de pensamento. E aí o que aconteceu? Você vai falar, tá, então daí o que aconteceu? Foram fechando as fronteiras, a situação foi se acirrando, ela morava no Cazaquistão com a família e tudo mais, o marido era Cazaquistão, ela era de origem cazaque. O que acontece? As coisas foram piorando, ela ficou um ano ainda longe da família e dos filhos, obedecendo às ordens vindas de Pequim. Então vinham as ordens e ela e o marido pensavam, não, vamos fazer isso que as coisas vão melhorar, vamos fazer, não, estão fazendo, vai melhorar. E os chineses, não é que foram invadindo, eles foram participantes, por assim dizer, de programas do partido para irem para essas regiões mais distantes e tinham facilidades, ganhavam casas, ganhavam ajuda financeira do governo e tal. E aí as coisas deles foram sendo perdidas assim, propositadamente, derrubadas, proibidas, e aí assim, você começava a ficar, né, você vai vendo que as pessoas começaram a ficar sem muito ter o que fazer, e ela e a família dela, os amigos dela, a gente via um esforço muito grande em se adaptar. Então, então tá bom, não pode falar assim, então a gente não vai fazer assim, não pode expressar a nossa religião, então não vamos expressar a religião, não pode usar mais não sei o que, não vamos usar mais não sei o que, porque tudo vai se assentar. Demorou muito para a ficha dela e do marido cair de que não iria, não por mal, mas por acreditarem no que estava sendo dito, né? Não foi ingenuidade. Aqui ela deixa que foi de passar que foi uma ingenuidade da nossa parte. Não sei se foi uma ingenuidade da parte dela, porque as coisas foram acontecendo aos poucos. Não foi do dia para a noite. E aí um belo dia que eles decidem que o marido e os filhos seria melhor que voltassem para o Cazaquistão. Só que aí o que aconteceu? O visto dela nunca que saía, quando tudo começou, e ela teve que ficar onde ela tinha nascido, fazendo as coisas dela. Tinha-se que obrigatoriamente falar chinês, não dava para ficar falando no próprio idioma dela, e as coisas foram se dificultando e muito. Ela foi realocada para vários outros hospitais, para trabalhar em outros hospitais. Ela começa aqui relatando a diferença em que era tratado os chineses dos uigures, dos cazaques, e ela, assim, uma menina, né, na que tudo isso aconteceu, de coração muito bom, que assim, poxa, gente estudou medicina, ela viu os colegas se negando a dar o mesmo tratamento, e assim, pô, a gente fez um juramento médico, a gente tem que ajudar todas as pessoas, nada, e a vida que foi andando, foi piorando, enfim, e aí o marido e os filhos foram pro bem deles, e foi a melhor decisão que foi tomada de fato. Aí a história anda um pouquinho mais, aí eu separei aqui outro trechinho, que aí foi quando não teve mais volta, né? Não teve mais volta. Aqui só a título de curiosidade, página 35, tá? Não tem nem que dar muito spoiler, mas eu gostaria muito que você lesse este livro, porque faz pensar, faz trazer à tona um debate que eu sinto que, como tem ninguém falando, assim, ainda querem manter no escuro uma
coisa tão triste dessa e que está acontecendo. Ó, toda a casa devia pendurar um grande retrato de Mao Tse-tung. Meu avô recordava sua expressão se fechando 3 vezes ao dia. A pessoa devia se pôr em pé diante daquele retrato e rezar para Mao, como se fosse um deus. Mesmo durante as refeições, as famílias tinham que olhar para ele em adoração. As palavras da Guarda Vermelha, pregadas repetidamente, estalavam na cabeça do meu pai. Vamos exterminar o sistema capitalista. Foi então que o grande nivelamento começou. Não poderia mais haver qualquer diferença entre as pessoas. Ninguém poderia possuir mais bens do que outra pessoa. Para um milionário como Mao, obviamente, as regras eram outras. E aí continua, tá? Continua. Aí eu separei aqui 2 coisas que eu quero falar para vocês, a resenha vai ficar curta. No capítulo 4, não vou me alongar, né? Risco de não ficar redundante aqui nos meus comentários. Pior do que um hospício, o maior estado de vigilância do mundo. Um tirano vindo do Tibete chega ao Turquestão Oriental. Em agosto de 2016, ou seja, está completando 9 anos apenas, o presidente nomeou um novo secretário do Partido para o Turquestão Oriental. O homem escolhido para a função foi Chen Quango. Nos últimos 7 anos ele fora responsável por destruir a cultura e o modo de vida das pessoas nativas no vizinho Tibete. Muita gente conhecia a sua história. Visitantes oriundos do Tibete diziam a todo mundo que foram suas políticas desumanas que levaram os monges a, enfim, se atirarem em fogo e demonstrar isso publicamente. Foi um evento que teve. Aí quando as notícias se espalharam, ficou todo mundo, meu Deus, mas esse que fez isso lá no Tibete é o que está sendo responsável por a gente agora? E aí foi a partir de 2016, então, que esse campo de reeducação, como os chineses falam para o mundo inteiro, que isso aqui é de conhecimento público, tá? Não tá às escondidas, não é um livro que pouca gente conhece. Como eu disse, ela foi famosa, ela quase ganhou aqui um prêmio americano de mulher do ano, de mulher corajosa do ano, um negócio assim. E ela deu muitas entrevistas, ela foi procurada por diversos jornalistas, ela saiu no New York Times, ela saiu no Washington Post também, ela saiu na Alemanha, onde essa repórter decidiu redigir este livro. Eu até ia começar pelo finzinho, né? Eu vou deixar o finzinho pro finzinho, agora já que eu já tô no meio da resenha. Bom, e aí ela tinha a casinha dela, ela tinha dinheiro até que isso tudo acontecesse, e depois ela passou a não ter mais nada. As pessoas não davam muitas explicações, e assim, calada da noite, parece até filme, sabe? Calada da noite, o pessoal foi lá e pegou ela, os policiais do partido, e levaram para este centro de reeducação. Ela teve que assinar algo que ia contra a própria vida dela, então ela corre risco de vida até hoje, ela recebe ligações estranhas, vindas da China estando na Suécia, sim. Ela deixa aqui claro as garras, né, do partido, né, o quanto que a extensão que ele chega. E aí você vai falar, tá, e na parte que ela relata? A parte que ela relata é tristérrima. Eu irei ocultar desta vez aqui alguns trechos, mas assim, pensem em algo triste. Eu vou contar uma coisa aqui que pra mim é o que mais, além disso, porque quando você vai lendo muito, é triste, mas você vai se acostumando com o que acontece. Eu não gosto de me sentir acostumada, já li no outro livro, tô lendo agora, não. Pra mim um livro complementa o outro. E quantos mais não existem aí, ou quantas pessoas que realmente morreram e não tiveram a chance de falar. Então, pra mim, sobreviventes de gulags como esse, né, um gulag chinês, nossa, merece todo o meu respeito, porque sobreviveu ao inferno na Terra, não tem outra palavra para ser dito, que você fala assim, não é possível, não cometeram crime nenhum, simplesmente pelo fato de terem nascido da etnia essa que ela mencionou, ou outras, e sob ordens de alguém que você tem que ficar endeusando. O comunismo não dá certo, todo final é esse, e o mais triste é que está acontecendo. Aí o mais bizarro, como ela era em teoria forçada, em teoria não, isso aconteceu, mas em teoria ela era do partido, porque ela falava chinês bem, então tinha que pegar os outros cazaques, os outros uigures, os outros que eram presos simplesmente por terem nascido nessas províncias, por conhecerem alguém. Então assim, você não pode ser amigo, você não pode ser conhecido, qualquer foto é prova para você ir para um campo de concentração, então não tem
criminoso. A pessoa simplesmente conhecia um amigo cazaque, é neste nível. E como está se erradicando os costumes, e na verdade não querem recuperar ninguém, é campo de extermínio, mas com uma fachada de reeducação. Que reeducação? Estamos ensinando eles a falarem chinês, estamos ensinando nossos costumes a eles. De fato isso está acontecendo, mas quando ela relata que cada um tem, sei lá, um baldinho para você fazer suas necessidades diárias, e quando acaba o tamanho do baldinho lá, com suas fezes, suas urinas, você tem que fechar e não pode defecar, urinar em canto nenhum, nada que se dá para comer, uma sopa pura água uma vez ao dia. Crianças de 16, 17 anos, a senhoras de 70, 75, e depois você tem que ficar assistindo aula durante 12 horas, cantando musiquinha, endeusando o partido. Gente, isso é de uma crueldade, de uma barbaridade, de uma lavagem cerebral, assim, sem precedentes na história. Enfim, né? Sem precedentes na história, acabaram de abrir mas assim, de tudo que eu li nos gulags da União Soviética, só foram aprimorando as técnicas de tortura, as técnicas de vai aprender a cantar a musiquinha do partido, vai entender, umas pessoas assim, que ela mesma vai relatando, cadavéricas, magras, as mulheres são abusadas pelos próprios chineses policiais, as injeções que são dadas forçosamente, algumas são para imputar doenças propositadamente, algumas são para esterilizar as mulheres. Olha, é disso para pior, e ela vai relatando porque ela teve que ver, porque ela então foi recrutada para poder ter que lecionar para essas pessoas. E não pode demonstrar nada. Você vai falar, a vida dela era fácil porque ela tinha que... Não, ela era forçada também. Ela também ficava presa, não com estes presos. Não podia olhar para os lados, tinha que sempre estar acompanhada de um policial, tinha que pedir permissão, porque daí ela que fazia a tradução. E aí, toda manhãzinha assim, davam lá um livrinho para ela, hoje você vai ensinar, sei lá, como é costume de casamento chinês. E aí ela tinha que ler, decorar, jogavam fora lá o papelzinho, e ela tinha que ir para a aula, ficar explicando, vendo aquelas pessoas, e não podia olhar para o olhar de ninguém. Que ela olhou, que ela reconheceu, essa pessoa sumiu no dia seguinte, sem explicação nenhuma. E porque no final do dia eles têm que anotar assim, me desculpe partido, porque eu acredito em Deus, porque não acredito mais, não sei o quê. E aí ela foi ainda, foi a primeira vez, ela foi ingênua de tipo, daí eu reconheci, só que não foi assim, ainda bem que ela falou isso, porque tinham câmeras também, então estavam olhando para onde que ela estava olhando, não podia favorecer ninguém, tinha que dar aula. E ela ficou, e assim, sem perspectiva de fuga nenhuma. A fuga dela foi muito interessante, ela sofreu também pelo modo como ela fugiu, que foi assim, deu tudo certo, porque ela manteve internamente Deus no coração dela e a família, as coisas que eram importantes a ela, no sentido de ela repetir aquilo igual papagaio, mas ela sabia, estava machucando, ela sofreu consequências físicas, psicológicas, é claro que sim, mas dá pra ver que ela internamente mantinha, externamente ela falava, mas ela via as outras pessoas tipo zumbi, o modo como ela descreve, que assim, sem conseguir fazer isso, repetindo, sem nem saber o que estava lá. Tem um relato aqui muito triste de uma senhora de quase 80 anos que chega assim a ela, assim, tipo, chorando, o casaco, falando ela entendendo, mas ela não podendo fazer nada, que ou é a outra pessoa, ou é a vida, a família dela, porque a família dela era ameaçada. E a família dela não sabia que ela tinha ido parar lá no campo de concentração, porque quando eles se despediram, não estava assim, ela estava ainda fazendo as coisinhas dela. E aí corta-se ligação, passaporte retido, a vida da família está seguindo. Aqui ela não aborda muito como eles passaram lá, enquanto ela estava aqui, mas depois ela consegue. Tipo emocionante, porque você vai torcendo pra mocinha, é claro que vai torcendo pra mocinha, não é possível torcer pro mal, assim, inconcebível isso, pra mim pelo menos. Enfim, aí aqui, bom, aí já dei esse tom, aí tem uma parte muito interessante que ela quis dar um alerta ao Ocidente, isso aqui me chocou mesmo, página 172, um plano, aqui ó, os documentos que puseram nas minhas mãos apresentavam um plano de 3 etapas do governo, então,
mostraram para ela algumas coisas, algumas ela conseguiu ver, porque ela entendia, ela lia, né, entendia, lia, falava o mandarim, até para poder fazer as traduções, até, enfim, e aí mostraram para ela, porque daí ela tinha que se mostrar assim, não, eu tô aqui, compartilho e tal, não tava nada, mas era para a sobrevivência dela. Eu fiquei horrorizada com este plano, assim, ela viu, ela alertou a gente aqui, nós do Ocidente, né, enfim. A etapa 1 do plano, marcado entre 2014 e 2025, 2025, quando que a gente está, assimilar aqueles que estivessem dispostos em Xinjiang e eliminar os que não estivessem. Então, a ideia desse campo de reeducação é, bom, quem está disposto a ir em Xinjiang, na província, os cazaques, os uigures, o pessoal que mora lá, assimila pra gente, vocês viram chineses, por isso essa lavagem cerebral, então vocês vão aprender nossos costumes, vocês esquecem de onde vocês vieram, vocês esquecem tudo e viram chineses, e quem não estiver disposto, eliminado mesmo, para não usar outro termo aqui. Essa é a ideia. Aí aqui tem toda aqui a planejamento. Aí ela vai, isso ela tá escrevendo depois, né, que ela saiu do campo, aí ela lembra, nossa, senti vertigens, planejava um assassinato em massa? Cada passo consistia numa ideia central e uma lista de subitens em tópicos. Já em 2014, Pequim havia começado a lançar os alicerces por meio da separação da minha terra natal em 2 regiões, norte e sul. Bom, e aí aqui vai, ela explica um pouco mais. A etapa 2, de 2025 a 2035, ou seja, seguindo esse cronograma, se tiver tudo certo, que, enfim, na chinês é tudo correto, vai que esteja, depois que a assimilação na China estiver completa, os países vizinhos serão anexados. Com tudo isso que está acontecendo no mundo, assim, bom, beleza, a etapa 1, 2014 2025, vocês estão com a gente? Não estão. Quem tiver é chinês, quem não está já é eliminado, exterminado, não existe mais. De 2025 a 2035, bom, agora a gente já é uma unidade, então nesta década, o que a gente vai fazer? A gente vai anexar os países vizinhos. Não se esqueçam, aqui ela não menciona, mas o olho grande aí da China para Taiwan, que nunca desceu a China por outros motivos tal, mas não é só Taiwan, tem outros países ali, até mais fácil geograficamente falando de serem anexados do que Taiwan, que ainda tem ali, né, um marzinho ali separando os dois países. Pois bem, então essa próxima década é de ficar atento. Nossa, hoje meu cabelo não tá bom, a gente pegou um vento lá na praia, e aí acabou o passeio, a gente veio gravar a resenha, então hoje agora 15 para as 3, vocês ainda vão ver essa resenha neste domingo. Pois bem, e aí a etapa 3, não é perdão, a etapa 3 é de 2035 a 2055, ou seja, essa etapa irá se iniciar daqui 10 anos e durará 20 até 2055. Nem quero estar mais aqui para viver e ver isso. Mas enfim, o que diz? Após a realização do sonho chinês, vem a ocupação da Europa. Então assim, já anexamos todos os países, agora vamos rumo à Europa. E aqui o tempo todo, aqui ó, meus olhos estavam fixos na folha de papel, quase me esqueci de respirar. Isso significava que a campanha de terror da China não acabaria com os uigures e os cazaques. Eles almejavam trazer o mundo inteiro para debaixo de seus pés. Caso outros países não percebessem a tempo, esse pesadelo também se repetiria para eles. E aí ela vai continuando, daí não vou ler porque, né, medo de ser censurado aqui por esse vídeo. Isso aqui acho que foi o que mais me chocou, porque o plano se estende e inevitavelmente chegará a nós, e aqui ela vai contando enfim, a China já tem território brasileiro comprado, né? Como as coisas estão se encaminhando também, não favorece. Aqui ela chega a falar até de campos de concentração subaquáticos, que eu falei, meu Deus, até onde chega? Teve o caso chinês Gables, Projeto Gables, enfim, China Cable, esse é o nome, de que foi um chinês desertor que soltou muitas dessas coisas também. Satélites conseguiram pegar e fotografar estes campos com
que existem, e aí tem a parte subterrânea. Depois que daí estavam fazendo parte subterrânea para não serem detectados pelos satélites. A China não nega a existência desses campos, só que ela diz que é de reeducação. E aí, como a propaganda chinesa é muito boa, muito forte, mostra sempre pessoas felizes, sorridentes. Estamos aqui aprendendo, olha só, crianças felizes. E não é. Tem as passagens mais pesadas aqui que eu não lerei, porque tem gente que não tem estômago mesmo para isso. Não leio feliz não, mas eu leio como assim é necessário para que a gente reflita, pense, entenda o que está acontecendo. Quem vai gostar, quem gosta de não ficção, quem quer saber mais sobre os horrores comunistas, aqui tem trechos da musiquinha do partido, tem como que hoje Xi Jinping é visto, como também tem que louvá-lo, e as coisas que o partido faz. Aí, vou deixar o final para o finalzinho mesmo, meia hora já tá bom, porque eu queria ter dado mais tons, mas acho que vocês já entenderam do que se trata. Aí você vai pensar, né, se for procurar dela, Pequim fez uma campanha de difamação dela, chamando ela também de mentirosa, de que não era verdade, que ela estava inventando tudo isso, enfim. Olha, foi um sufoco até eles chegarem finalmente à Suécia, tá? Não foi tão fácil assim, não. Depois ela foi presa, e aí depois, como o Cazaquistão depende da China, deve uns favores à China, tá rolando também muita coisa. Então, assim, é uma aula de história para quem gosta, é uma aula de conhecimentos gerais para, pelo menos, né, por mim, que não conhecia direito. No outro livro, vou tentar fazer um vídeo comparativo com este e com o outro não vou gravar resenha não, porque foi tão mais longa e tão mais detalhada que eu acho que talvez isso tenha barrado o meu vídeo. Eu farei um de comparação para vocês que querem começar por onde. E aí aqui, ela chega até a falar do vírus da Covid-19, porque como esse livro foi escrito em 20, ainda ela menciona algumas coisas bem no finalzinho. Mas aqui eu vou encerrar deste jeito, que ela estava já quase encerrando o relato dela. Os aprisionamentos em massa no Turquestão Oriental são a prova de que o governo de Pequim não tem escrúpulos em destruir brutalmente aqueles que estão em seu caminho. Depois de ler este livro, ninguém pode alegar que não sabia. E é assim que eu termino. Vou ler aqui atrás, porque tem gente que sempre gosta quando eu leio aqui, mas depois que você lê tudo isso, fica difícil varrer para debaixo do tapete, sabe? Ah, não, na verdade aqui que eu li foi o início, exatamente o início é o que está aqui na contracapa, e aqui embaixo este é o testemunho de alguém que escapou de um cenário infernal. Cenário este que, visto tantas vezes por nós nos filmes e documentários sobre a Segunda Guerra, parece estar muito longe, no passado superado. Atrocidades iguais ou maiores que aquelas, porém, estão acontecendo agora, e ainda está vivo e operante. Tanto ou mais que no século passado, o sonho diabólico de desentranhar do coração humano o sentimento do transcendente, de dominar as mentes de maneira tão íntima e profunda que se troque tudo, todos os valores, a própria dignidade humana e até mesmo Deus pelo partido. Então, é isso, essa é a minha recomendação, minha indicação, minha leitura aqui. Você lê em 2, 3 dias, você lê rápido, você não quer parar de ler e você sai com uma bagagem histórica, geográfica, cultural enorme. Então, tá aqui, espero que, se você estiver vendo, deixa um coraçãozinho para mim, um comentário, qualquer coisa, porque significa que o vídeo foi permitido e daí não vai me desanimar de gravar vídeo aqui pro canal. O Arthur tá dormindo, eu vou ver se eu dou mais uma voltinha com ele que parou a garoa. E é isso, gente. Obrigado a todos que estão aqui e até as próximas resenhas aqui do canal O Cão que Lê.